Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nós iremos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo o relato de Marcos, no capítulo 5. Marcos, no capítulo 5. A libertação de um endemoniado, o gadareno. Diz assim a palavra, Marcos 5. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem como espírito imundo, qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias ou podia alguém prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalha, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, pois, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque eles diziam: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que o não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entrando nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e no campo, e saíram muitos a ver o que tinha acontecido, o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. Até aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvamos o teu nome, Senhor. Te damos glórias, aleluia. Te bendizemos pela tua tão grande salvação. E expressamos que tão somente o Senhor é digno da adoração e o louvor. Tão somente o Senhor tem o primeiro lugar, a prioridade
em nossos corações. Por isso nós exaltamos a tua santidade, a tua grandeza, o teu poder. E sabemos que só o Senhor é Deus. Assim, nosso Deus, a tua palavra foi lida. Senhor, tem um poder transformador a tua palavra. E que nesta noite opere em nossas vidas, na vida daqueles que entraram neste lugar, naqueles que têm acesso a Deus a ouvir, Senhor, a tua palavra nesta noite. Oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. O texto que nós lemos nesta noite, a ênfase não está tão somente na pessoa deste homem, mas a ênfase está no que Jesus, Ele pode fazer. É curioso, porque o homem se deleita no seu sofrimento, e às vezes se acomodam na sua destruição, e não se despertam os homens para a grande resposta que só Jesus tem para dar à alma do homem. Podemos destacar quem era este homem, este gadareno. Poderia ter uma família? Sim. E o texto ao final se descreve, onde no versículo 19, Jesus dá uma ordem, que é diferente do propósito que ele estava decidido a fazer. Jesus manda-o para seus familiares, para os seus. Podemos destacar que este homem tinha valores na sociedade, tinha princípios, mas um dia ele foi tomado por a consequência do pecado, daquilo que o inimigo das nossas almas, o que ele tem de prioridade a fazer, é destruir, é conduzir o homem à destruição. E este homem foi tomado por esta ação. Havia uma sociedade que tentou trazer uma resposta diante da situação, como conviver com este homem. E tudo o que puderam fazer para ele, talvez não seria para ele, é para o bem comum daquela população. Era algemá-lo, era colocado nos grilhões. Mas o texto vai descrever que mesmo utilizando cadeias e grilhões, ele despedaçava, fazia em migalhas os recursos que usavam-se para conter aquela força sobrenatural. O que vemos aqui é a condição do homem querer apaziguar, querer trazer uma resposta em um contexto de uma guerra espiritual, em um contexto de um mundo espiritual da maldade.
querendo usar armas humanas. E não pode conter o recurso humano, as formas humanas. Não pode conter aquilo que só o poder de Jesus traz resposta. O cenário não começou ao encontro deste homem. Nota-se que Jesus, no versículo 35 do capítulo 4, Jesus ele convoca os discípulos a passar para o outro lado. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra banda. Era a outra banda do mar da Galileia. Porque na mente de Jesus havia uma resposta para ser dada do outro lado do mar. Os discípulos não sabiam nada. Os discípulos não sabiam do que estava projetado no projeto, na mente de Deus, quando Ele enviou o seu Filho. Porque o texto bíblico vai dizer que Jesus, em 1 João, ao capítulo 3, versículo 8, vai dizer que Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. E Jesus estava atravessando o mar da Galileia para desfazer a obra do diabo que tinha operado na vida daquele homem. Aquele homem tinha tomado uma decisão de vida, porque ele estava tomado por uma força sobrenatural. Mas quando ele ouviu que Jesus estava descendo para aquela província, mas a presença de Jesus incomodou aquele homem. Mas não era simplesmente aquele homem, não era aquele homem que estava expressando, era a legião que estava sobre ele, que importunou. A presença de Jesus faz isso. A presença de Jesus transforma o coração do homem. A presença de Jesus importuna o reino espiritual do inimigo. Porque o nome Jesus é libertador. O nome Jesus é cura. O nome Jesus é salvação. O nome Jesus liberta o homem dos grilhões, das algemas, a escravidão do pecado. O nome Jesus restaura o homem. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus falou com os discípulos: passemos para outra banda. Mas quando Jesus fala passar para outra banda, o mundo espiritual se move. Porque estava indo para o outro lado para libertar um homem que estava carregado de uma legião. Os discípulos não sabiam, Jesus sabia. O mundo espiritual da maldade sabia. E levantou-se uma grande tempestade para impedir Jesus chegar do outro lado.
no versículo 38, 37, do capítulo 4, diz assim: e levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos. Jesus estava tranquilo, porque ele tinha segurança, certeza do poder que foi confiado a ele, porque ele não era só Deus para abrir os olhos do cego, ele não era só Senhor para curar, dar uma resposta à mulher cananeia, a necessidade da sua filha que estava miseravelmente morrendo como espírito imundo. Mas Jesus, ele tinha não só poder sobre a força da natureza, e os discípulos, cada passo que caminhavam com Jesus, ia conhecendo quem era o seu mestre, quem era Jesus. Nota que eles ficaram perplexos da situação, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos ficaram impressionados com Jesus. Eu não conheço esse. Até o vento e o mar, ele tem poder, tem domínio? Quem é esse? Esse é o teu Jesus, é o nosso Jesus. Esse é aquele que tem poder sobre a natureza. Esse é aquele que tem poder sobre as obras do diabo. Este é aquele que desfaz tudo aquilo que é escravidão na vida do homem. Ele liberta o homem. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Aleluia, Jesus. E nós somos testemunha disso, porque um dia nós fomos libertos do poder da escravidão, do pecado. E o pecado não tem domínio sobre nós, porque foi o Filho de Deus que nos libertou. Não foi conversa de homem, mas foi o poder da palavra dele que operou em nossas vidas e trouxe libertação para nós. É Jesus. Aqui estava um grande mistério sendo conhecido pelos discípulos. Caíram, sentiram grande temor. Dizia: mas quem é este? Quem é este? Nós precisamos, cada etapa na nossa vida, cada momento, temos a certeza de quem é Jesus para nós. Às vezes o homem se apega simplesmente numa experiência, dizer assim, se apegar numa religião, numa instituição. Você conhece quem é Jesus? Você sabe o poder de Jesus? Você sabe o que é capaz de Jesus fazer na sua vida? Há problemas que às vezes nós olhamos e vemos o problema maior do que a nossa força. Mas quando nós olhamos para o poder de Jesus, quando nós olhamos para o que é capaz o Filho de Deus operar, o problema não existe. Quando nós olhamos o tamanho, o poder do nosso Deus, o
poder do nosso Deus. E nesse texto, os discípulos estavam impressionados, ainda em dúvida. Parece uma pergunta: quem é esse? Eu não estou conhecendo esse Jesus, não. Mas eles têm uma grande aula quando eles desembarcam junto com Jesus. Porque nota que quando o cego, à beira do caminho, ele clamava e dizia assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego buscava a genealogia numa visão humana, numa visão genealógica daquele que viria na descendência de Davi. A mulher cananeia também clamava: filho de Davi. Mas aqui é diferente. Aqui o texto vai dizer: e andava, e quando viu Jesus, logo o adorou. Quem? Os espíritos. Os espíritos o adorou. Os discípulos perguntou lá no barco: quem é este? Aqui quando no versículo 7, clamando com grande voz, dizendo: que tenho contigo, filho de Davi? Não, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Ele já reconheceu. Não passou por linhagem genealógica. A visão dos espíritos era reconhecer Jesus como o Filho do Deus vivo. Lá no barco, os discípulos deveriam ter perguntado ou afirmado: não, este é o Filho do Deus vivo. Não, eles disseram: quem é este? Aqui, os espíritos já dá uma aula esclarecendo para os discípulos, dizendo assim: olha, este que vocês atravessaram o barco, este é filho do Deus Altíssimo, este é filho de Deus. Nota que o texto vai dizer que eles prostrou e viu Jesus, e logo correu e o adorou. Mas foi o homem? Foi o gadareno? Não foi o gadareno. Foi os espíritos que adorou a Jesus. Qual era a condição daquele gadareno? Aqui o texto diz assim: olha, morava nos sepulcros. Ele era levado a não ter raciocínio. Quem quer morar no sepulcro? Andava de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros. Olha aqui, ferindo-se com pedras. A consciência dele, a mente dele era perturbada. Mas a presença de Jesus impede até os demônios de realizar o que quer. Aquele homem, quando foi confrontado com a presença de Jesus,
o seu espírito foi levado a compreender o poder, o domínio, a santidade, a soberania de Jesus. Às vezes, há pessoas que não compreendem isso. Há pessoas que não percebem isso. As pessoas que não dão, há pessoas que não dão o devido louvor à grandeza desse Senhor Jesus. Mas os espíritos imundos se dobra diante da grandeza deste nome, Jesus. É interessante que Jesus logo perguntou: qual o seu nome? Jesus sabia todo o cenário, Jesus sabia que ali tinha legião. Mas o cenário agora era para os discípulos. Porque poderia a fama daquele homem estar conhecida em toda a vizinhança. Mas Jesus pergunta o nome desses espíritos para mostrar para os discípulos que o cenário não era uma deturpação simplesmente da mente, psíquica, psicológica. Não, era uma operação maligna que estava posta sobre a condição daquele homem, que ele não fazia mais o que ele queria. É para dizer aos discípulos, quem estava dominando aquele homem, não era simplesmente ele, mas era os espíritos malignos. E quando Jesus pergunta, qual o seu nome? Ele diz assim: Legião é o meu nome, porque somos muito. Legião é o meu nome. Legião está conotada uma expressão romana que dá ao quantitativo de soldados romanos, apontando aproximadamente 6.000 soldados. É a contagem de 6.000 soldados. 6.000 espíritos dentro daquele homem. 6.000 espíritos. Não sobrava tempo para ele viver a sua vida. Pensa só a angústia que aquele homem carregava consigo, a ponto de família, de amigos, perder a esperança sobre a sua vida, abandonar. Não tem resposta mais para ele. Às vezes nós deparamos com pessoas tomadas por obras satânicas, malignas, e que ele não tem controle, não tem domínio, não tem decisão, ele não consegue tomar decisão. Aquele homem, se Jesus não fosse ao encontro dele, ninguém procurava ele para conversar. Ele não criava ambiente para conversa. Todo mundo corria dele. A paz que ele transmitia àquela população era quando ele estava nos grilhões, quando ele estava nas cadeias, estava preso. Mas um dia a palavra
chegou naquele lugar. E só a palavra de Deus para libertar o homem, sabe? Só a palavra de Deus para libertar o homem das algemas, das cadeias, dos grilhões, do poder das trevas. Mas o poder transformador, libertador de Jesus não acabou. Ele é o mesmo hoje, eternamente. Jesus é o mesmo. É interessante que, quando ele afirma, ele rogava a Jesus que não o tirasse daquela região, daquela província. Ou seja, em outras palavras, ele queria que Jesus deixasse ele naquela província. Existe uma visão teológica sobre este ponto, acerca de espíritos dominadores, a potestades, os principados. Naquela província estava esta legião de espírito, que trazia por destruição exemplo aquele homem tomado de destruição e de tristeza. Mas um dia Jesus se propôs a mudar a direção, porque ele queria encontrar com este homem. Mas nota que essas potestades quiseram de forma a impedir que Jesus chegasse do outro lado. Mas Jesus, sabendo, tendo conhecimento, estava na polpa do barco, mas bem tranquilo. A Bíblia diz que ele estava acordado, estava dormindo. Isso mostra o grau de certeza, de confiança, de domínio que Jesus tinha diante daquela tempestade que os discípulos não conheciam, mas Jesus conhecia. Agora Jesus, quando toma a pergunta, quem é o seu nome? É Legião. Eles disseram, manda-nos. Aí tinha uma manada de porcos. A Bíblia vai descrever que é quase 2.000 porcos. E eles solicitaram que Jesus deixasse eles entrar naquela manada de porcos. E Jesus permite. Talvez o nosso ponto de vista é achar assim, não, Jesus poderia ter deixado eles sem destino. Não. O reino de Deus, até os espíritos imundos, quando Deus determina, até eles trabalham em favor do reino. Até eles. Jesus em cada etapa vai ensinando os discípulos, vai ensinando aquele endemoniado, vai ensinando o povo daquela província. Porque quando os espíritos foram, os demônios foram para aquela manada de porco, precipitaram-se em uma perambeira, como é que diz o texto? Entraram nos porcos, a manada se precipitou em um despenhadeiro. Morreram afogados, caíram nas águas, morreram afogados. Mas nota-se que criou-se uma revolta quando souberam da situação, que aquele cenário era fruto de uma libertação que havia ocorrido, e aqueles porcos receberam aqueles espíritos.
falaram com o povo da cidade. E todos revoltados foram ter com Jesus. E se desponta a valorização que se dá a uma alma. Aquele povo não estava preocupado, feliz com a libertação daquela alma. Não estava feliz por aquele homem ter sido liberto, mas estava sentido porque 2.000 porcos foram mortos. Quanto vale a sua alma? Quanto custou sua alma? Quanto vale uma alma que entra hoje para ouvir a palavra de Deus? Quanto custa uma alma? Às vezes nós precisamos trazer essa pergunta para dentro de nós e colocar na balança qual é a nossa resposta. Porque às vezes a atitude nossa, de um pouco velada, ela pode estar sendo a mesma tomada por aquele povo daquela província. Daquela província. Uma alma custou o sangue, a vida, a entrega do único Filho de Deus, Jesus, na cruz do Calvário. Aquele povo pôde se perceber, Jesus pôde perceber naquele povo, que eles não estavam focados no valor que Jesus trouxe à vida daquele homem, mas focaram-se na destruição que aqueles espíritos fizeram àquela vida financeira daquele povo. Quantas vidas têm sido ceifada por alguém não dar valor, por alguém não dar valor. Às vezes o nosso posicionamento de ignorar um necessitado. Os discípulos estavam aprendendo. Os discípulos, cada passo que Jesus levava as suas vidas, estava compreendendo a riqueza do reino. Porque um pouco antes eles haviam ouvido, no versículo 4, no versículo 30 do capítulo 4, dizendo assim: assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola a representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Agora estava um cenário que aquela província estava para conhecer. Um grão de mostarda foi deixado naquela província, porque aquele gadareno, ele quando se torna liberto, e o povo chega diante de Jesus para reclamar o prejuízo, para expulsá-lo daquela província, encontrou aquele homem que tivera a legião, mas agora estava liberto, assentado, vestido e em perfeito juízo.
ele estava perfeito, ele não tinha mais perturbação na sua vida. O texto é cuidadoso em dizer qual a situação que encontrou aquele homem. O povo tinha motivo para dizer assim: não podemos reclamar, nós colhemos uma grande vitória, agora este homem não vai mais nos perturbar. Olha o versículo 15. Saíram muitos a ver o que aquilo lhe tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Eles poderiam colocar na balança agora. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Rogaram para que Jesus saísse dos termos de Gadara. Mas tão logo, quando Jesus estava saindo, aquele que era o endemoniado, agora liberto, ele se propôs a seguir Jesus, querendo ir com Jesus. Mas Jesus não deixou, porque agora naquele lugar ia ficar o grão de mostarda. A fé, como o grão de mostarda. Agora ia ficar um evangelista naquele lugar. Ele ia falar de quem? Ele ia falar da libertação que ele viveu. Ele era a prova viva do que Jesus fez na sua vida. Ele tinha lido a Bíblia? Não. Ele ouviu alguém falar da palavra? Não. Ele era um livro a ser lido. Ele ia falar de quem libertou a vida dele. Olha, eu era aquele endemoniado, eu era aquele que era perturbado, eu era aquele que tinha legião. Mas um homem chamado Jesus, o dia que ele desembarcou nessa província, eu tive um encontro com ele e ele libertou a minha vida. Essa era a mensagem que Jesus ordenou que ele falasse. O texto vai dizer assim: Jesus, porém, entrando no barco, rogava-lhe que o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Todos se maravilhavam. Olha aqui, nós aprendemos com este ex-endemoniado. Nós aprendemos agora com este homem de Gadara, que nós não precisamos atravessar o oceano para fazer missões. No lugar onde Jesus te salvou, no bairro onde Jesus te libertou, em meio à família que você vivia, você é um enviado de Deus. Você é enviado de Deus para ser missionário ou missionária. Na condição que Deus salvou a sua vida,
Qual o grau de formação que você tem? Qual o grau de formação que aquele gadarense ele tinha? Não se descreve. Ele era atormentado, ele era perturbado, mas agora ele é liberto, ele é livre, ele é restaurado. A mensagem que agora ele estava levando é que ele era prisioneiro, mas agora ele foi liberto. Ele era cativo, mas agora ele está livre, porque Jesus libertou a vida dele. Você agora é testemunho para os seus familiares, da obra redentora que o Filho de Deus operou na sua vida. O que se destaca neste texto, uma obra redentora. Para quem não tinha esperança, brotou esperança para ele. Para quem não tinha uma luz, um caminho, brotou para ele uma luz, um caminho para ele. Não é diferente com a sua vida. Talvez o seu cenário não se descreve como a situação deste de Gadara. Muitos hoje estão assistindo este culto por uma transmissão via canal de YouTube. Mas o que é interessante, que tem muitas pessoas vivendo dentro do seu lar uma condição de prisão, tomado por ações de espírito malignos, e é levada a toda sorte de promiscuidade, de pecado, de mentira, e às vezes em uma escravidão velada, e há uma conformidade com esse cenário. A sociedade aceita, mas eu quero dizer que Jesus pode libertar a sua vida. Jesus tem resposta para a sua vida. A solução que às vezes você tem feito uso, talvez não tenha sido resposta para uma libertação da sua vida. Porque aquele de Gadara era usado grilhões, era usado cadeias, mas não trazia resposta. Eu quero dizer a você que os seus recursos não trazem libertação, resposta à sua vida. Mas Jesus pode trazer a resposta que a sua alma precisa. Jesus pode trazer a libertação que a sua alma anseia em receber. Porque só Ele tem a arma que luta contra as potestades, as hostes inflamadas do maligno. Só Jesus pode libertar o homem preso nas garras do pecado. Só Jesus. Só Jesus. Não tem como o homem fugir. Só Jesus pode libertar o homem da garra do pecado. Viva uma bênção que Deus tem para você. E essa bênção se chama Jesus. É Jesus para a sua vida. É Jesus para a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.